Boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos, os que estão presentes aqui no nosso campo físico, os que estão com nós em espírito. Hoje é nossa última conversa desse ano, um ano que foi extremamente desafiador, né? Muito difícil para todos nós, e eu gosto de plagiar as palavras do meu querido irmão Gilberto Amaro, quando ele diz que todo início de ano a gente recebe um livro em branco, né? Com 12 capítulos, mais ou menos 30 páginas cada capítulo, para a gente ir escrevendo. E foi um ano muito difícil, né? Eu faço votos de que dias melhores venham, de que a gente possa colher as lições que esse ano nos deixou. E dentro desse projeto, dessa linha de diálogo que eu venho buscado traçar, que é a espiritualidade ativa, é como que nós conseguimos colocar a nossa cristandade, a nossa espiritualidade, os postulados da doutrina espírita, os postulados do cristianismo em benefício, em favor do nosso crescimento espiritual, da nossa convivência com os outros. Eu nos convido a conversar hoje sobre um tema importantíssimo e que deveria nos nortear e caracterizar enquanto cristãos, que é falar sobre o amor que acolhe sem julgamento. O amor que acolhe sem julgar. Eu queria começar contando uma história que aconteceu comigo há um tempo. Por volta do ano 2000, eu fazia um curso técnico de design gráfico no Senai, do setor de indústrias gráficas. Antes de fazer agronomia, eu trabalhava com comunicação e trabalhava lá em uma gráfica, dentro dessa área, e surgiu essa oportunidade de fazer esse curso no Senai. Era um curso técnico de design gráfico, curso puxado, eram 6 meses de curso, aula todos os dias, de 7h30, 7 às 10h30 da noite. E aí, eu e mais 2 colegas de empresa resolvemos fazer curso. Então a gente saía do trabalho, era ali para o setor gráfico mesmo, a gente já ficava para poder assistir a aula. E era na época um curso que tinha um público muito distinto. Então tinha gráfico, tinha artista gráfico, tinha artista plástico, tinha jornalista, tinha fotógrafo, tinha pintor, tinha gente de diversas áreas artísticas, né? O mercado de design gráfico estava se expandindo, né? Estava se consolidando, era um curso que estava na moda, né? A gente fazia, era um curso que estava na moda. E eu me lembro que tinha um casal, e só a moça que fazia o curso, e ela tinha um bebezinho recém-nascido. Eu acho que ela estava voltando da licença maternidade. E eu lembro que ela ia para a aula, começava a aula com o bebê, e ali por volta de umas 8 horas, 8 e pouco mais ou menos, o esposo dela chegava, ia lá, pegava o neném, e para ela poder assistir a aula, né, depois eles poderiam ir embora. E o mais uma coisa que me marcou muito nessa época é porque tinha um rapaz que era artista plástico. Ele já era um rapaz já assim mais de idade, né, uma faixa etária um pouco maior do que o restante da turma. E uma coisa que chamava a atenção de todo mundo era que toda vez que o neném chorava, o neném começava a chorar, ele ficava transtornado. Ficava nervoso, assim, levantava da cadeira, ia lá, olhava, perguntava: pô, será que o neném está precisando de alguma coisa? Saía da sala, dali a pouco voltava, aí o neném começava a chorar, ele ficava angustiado de novo. E aí acaba que aquilo começou a gerar uma situação que, de repente, todo mundo começou a tomar antipatia do cara. Todo mundo começou a tomar antipatia, porque ele parecia ser aquela pessoa intolerante, aquela pessoa que não podia ouvir choro de criança. E assim, como se não bastasse essa sensação um pouco antipática, tinha também a solidariedade com a mãe, né? Porque a mãe estava, afinal de contas, tentando estudar, estava tentando fazer um curso e não tinha com quem deixar o bebê, então levava o bebê começava a chorar, o camarada ficava, né, incomodado. E aí aquilo ali foi criando, né, foi ficando todo mundo da turma, né, envenenado contra o cara. E dali a pouco, quando nas aulas ele ia perguntar alguma coisa, alguém já ia lá, já cortava. O professor às vezes passava um trabalho em grupo e aí ninguém queria fazer o trabalho com ele. E aí ele foi ficando meio murcho, foi ficando meio afastado de todo mundo. E assim se transcorreu o semestre inteiro. Terminou o semestre
E a época, a mãe do meu filho, eu me lembro inclusive que a mãe do meu filho engravidou do meu primeiro filho nesse ano. E aí eu estava lá no intervalo, eu comentei com os colegas, né, que ia ser pai de primeira viagem. Ele, nossa, mas como é que você vai trazer uma criança para um mundo desse, esse mundo do jeito que está, você está maluco? Não, o mundo está complicado mesmo, tem muita coisa difícil no mundo, mas também tem muita coisa boa. Tem primeiro beijo, tem cachoeira, tem goiaba de vez, tem tanto lugar bonito para você conhecer, né? Tanta gente boa para se conhecer, não é só... E aí assim se transcorreu o ano. Nessa época a mãe do meu filho trabalhava lá no setor de indústrias gráficas também, trabalhava no jornal. E geralmente no final da semana, ali na sexta-feira, eles ficavam até um pouco mais tarde. E aí um carro do jornal ia levá-la em casa. A gente trabalhava no setor gráfico, morava no Gama. E aí, geralmente, sexta-feira eu saía do curso, tinha um churrasquinho por ali por perto, eu ficava esperando ela sair, ela passava, me pegava e a gente vinha embora. Nesse dia foi o encerramento do curso, no final do semestre. O pessoal fez uma confraternizaçãozinha, todo mundo ali se cumprimentou. Se despediu, e aí eu falei que ia dar mais um tempo, que eu ia esperar que a mãe do meu filho ia passar para me pegar. Aí esse rapaz falou, não, então eu vou ficar com você, vou te fazer companhia aqui. Aí eu já fiquei meio assim, né, porque eu também estava contaminado, né. Aí ficamos ali, papo vai, papo vem. Ele, escuta, eu parece que sinto um pouco de hostilidade, assim, parece que o pessoal da turma não gosta muito de mim, foi alguma coisa que eu fiz de errado, por que será e tal. Aí eu fiquei super sem jeito, né? E eu falei, olha, porque no começo parece que você não tinha muita paciência com o neném, né? Falei assim com muito tato. E aí aconteceu uma coisa que eu não me esqueço nunca. Ele se desfigurou, ele se desfaleceu na minha frente, assim. Ele desmontou. Assim, eu vi que ele ficou extremamente transtornado, extremamente constrangido. Encheu o olho d'água. E aí começou a me contar que ele tinha tido uma infância muito difícil. A mãe dele morreu quando ele estava muito novo, quando ele ainda era criança, e deixou ele e uma irmã mais nova, a irmã dele mais nova. O pai era desses que viajava muito a trabalho, e aí logo o pai arrumou uma outra esposa, e essa era madrasta mesmo, no sentido literal da palavra, porque ela era muito ciumenta do marido, o marido aprontava, ela sabia, e toda vez que ele aprontava, ela batia nos meninos. Toda vez que ela estava contrariada com alguma coisa, ela batia muito nele, batia muito na irmã. E ele, ainda muito novo, foi tomando, né, aquela revolta por aquela situação, e um dia resolveu enfrentar a madrasta. Ela foi para bater nele, ele reagiu, mas ela era maior, mais forte do que ele. Aí ela descobriu uma tática extremamente maldosa. Ele sabia que ele era muito apegado com a irmã, e a irmã era muito apegada a ele. O pai era ausente, a mãe tinha morrido, a madrasta só maltratava, ela só tinha um irmão, né? Então ela começou a bater nele, e depois que batia nele, trancava ele no quarto escuro e começava a bater nela. E nisso ele no quarto, chorando, desesperado, ouvia a irmã apanhando lá fora, e ela gritava por ele, pedia ajuda, chamava o nome dele. E aí a madrasta depois retirava ele do quarto e batia de novo. Os anos se passaram, ele um dia não aguentou, saiu de casa. Aí, como toda pessoa que tem problema emocional, se debandou para fazer um monte de coisa errada, que não deveria fazer, se envolveu com drogas, se envolveu, né, com outros problemas, e só tinha notícia de que a irmã continuava sendo maltratada. Um belo dia ele ficou muito tempo sem vê-la, ela ainda muito jovem. Quando ele a encontrou ela numa casa de prostituição, muito debilitada já, e pouco tempo depois ela se matou. E ele então cresceu a sua vida inteira com aquele trauma. Toda vez que ele ouvia uma criança chorando, ele lembrava da irmã pedindo ajuda. E por fim encontrou uma esposa, se casaram, e por uma grande ironia do destino, né, ela era dessas mulheres que a gente bate o olho e vê para ela que ela nasceu para ser mãe. Tinha aquela coisa da maternidade muito aflorada, né? E desde o começo ela falou assim, eu quero ser mãe, o projeto da minha vida é ser mãe. E ele falou assim, eu não dou conta de ter filho. Como é que eu vou ter filho se eu não posso ouvir uma criança chorar? E foram casados durante 8 anos,
Até que por fim um dia ela chegou para ele e falou: olha, eu infelizmente não dá, eu gosto muito de você, mas eu tenho isso como projeto de vida, o tempo está passando e já que eu vi que você não quer mesmo, eu preciso procurar o meu rumo. Então ela se separou dele e pouco mais de um ano depois já estava grávida. Já. Era uma pessoa que carregava muita amargura, muita tristeza. E nesse dia eu saí assim, eu fui para casa arrasado, porque eu fiquei 6 meses com antipatia profunda de uma pessoa por um motivo que para mim era um motivo tolo e eu não sabia a quantidade de sofrimento que aquela pessoa carregava. Por que ele se comportava assim? E aí eu passei a entender qual é a importância então de nós enquanto cristãos desenvolvermos essa capacidade de amar e de acolher sem julgamento. Nós vivemos tempos difíceis e nós como cristãos sabemos que o amor que a gente recebe é aquele amor que a gente oferece. O amor que a gente oferece é o amor que a gente recebe, é aquele que nos conecta com o espiritual. No momento em que a gente faz esse esforço de correção, esse esforço de ter a compreensão pelo próximo, é que a gente muda o padrão vibracional e se abre para as energias que vêm para nos acolher. Então, como que a gente busca essa conexão divina? Como que a gente busca essa conexão interpretando que Jesus, que era o nosso modelo e guia, como que ele se relacionava com as pessoas, né? A gente sabe, enquanto espíritas, que nós temos 3 grandes revelações da humanidade. Vamos entender essa caminhada. A primeira revelação é a existência de um Deus único, ou uma deusa única, né? Como as nossas irmãs defensoras do feminismo gostam de dizer, um Deus, uma deusa única, causa primária de todas as coisas. A segunda revelação que foi trazida por Jesus é que aquele então Deus único, que era conhecido daquela humanidade, do povo judeu, era um Deus guerreiro, né? Era aquele Senhor dos exércitos. Eu gosto de lembrar que a oração dos judeus começava com: bendito sejas tu, eterno Senhor, nosso Deus, Rei do universo. Era quase uma saudação de guerra, né? E aí vem Jesus e fala: não, esse Deus que te apresentaram, em que ele é o seu Deus, que ele vai passar a mão na sua cabeça pelos seus erros e vai esmagar seus inimigos, aqueles que não pensam igual a você, que não são da mesma tribo, esse Deus ele não existe. Existe um só Deus, e esse Deus, ou essa Deus é pai ou é mãe, e é mãe de todos nós, somos todos irmãos, até mesmo daqueles que você não gosta. Então, quando você for orar, você não vai fazer mais uma ode de quem vai para a guerra, você vai falar: Pai Nosso, porque somos todos irmãos. E aí daí vem a terceira revelação, que é o Consolador Prometido, né? Que seria o Espiritismo. Essa nossa doutrina que nos apresenta então uma vida imortal. Uma vida imortal e também baseada em alguns princípios, né? Que é a existência de um Deus ou de uma deusa, a crença no mundo espiritual e na reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, na lei do livre-arbítrio, né? Na lei do retorno, e acredita em ter Jesus como nosso modelo e guia. Modelo e guia, modelo para ser apreciado, guia para poder dar a direção, para poder orientar o caminho. E no seu ministério, Jesus nos trouxe então 6 grandes ensinamentos, né? Todo o ministério de Jesus se resume a esses 6 ensinamentos, que são: amar a Deus ou a deusa sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas significa amar cada criatura que ele fez, entender toda a obra dele como essencial para que haja harmonia no universo. Então, amar cada semelhante, amar cada forma de vida, né? Se amar, o segundo mandamento, porque se eu sou feito à imagem e semelhança espiritual desse Deus, se eu sou uma centelha dessa inteligência suprema e um pedaço, né, que faria falta à humanidade se não existisse, eu preciso aprender a me amar, a conviver com as minhas dificuldades, a conviver com as minhas sombras, a conviver com os meus desafios. A partir do momento então em que eu tenho consciência de que eu faço parte dessa comunidade universal, de que há um Deus que nos rege e que Ele quer que eu me ame e me aceite como eu sou, buscando me melhorar, evidentemente, mas Ele quer que eu me ame e me aceite, eu preciso então desenvolver o terceiro ensinamento, que é amar ao próximo como a si mesmo.
como eu me amo. Nisso eu venho para o quarto ensinamento, que é fazer ao outro somente o que gostaríamos que fosse feito a gente, né? Perdoar sempre, o quinto mandamento, e não julgar jamais. Desculpa. Mas como que Jesus exerceu isso no ministério? Jesus não deixou isso escrito em palavras. A gente consegue sintetizar a partir do evangelho, a partir do apostolado dele, né? Do ministério dele. Como nós podemos então inferir que foram esses ensinamentos que Jesus nos deixou? Através dos encontros, através da forma com que Jesus se conectava com as pessoas. Eu pincelei aqui alguns encontros memoráveis. O encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço, quando ele foi pedir a ela que desse água e ela estranhou, porque era uma mulher samaritana, e ele, sendo homem e sendo judeu, não poderia dirigir a palavra a ela, e ele sabia que era uma mulher que tinha sérios conflitos emocionais, né? Já tinha passado por 4 casamentos, tanto que Jesus fala para ela, vai lá e chama o teu marido. Ela fala assim, eu não tenho marido. Ela fala assim, de fato você está certa, você não tem, porque você já teve 3 ou 4 e esse que está contigo agora também não é o teu marido. Então ela sentiu uma conexão com ela, porque ele conseguiu falar com ela daquela forma e ela não se sentiu julgada. Tanto que depois ela sai dali e vai dizer à comunidade, venham conhecer o profeta, o Cristo, aquele que sabe de todas as coisas, sabe sobre diversas coisas ao meu respeito. Um outro momento em que Jesus soube profundamente se conectar com alguém que o procurou foi no encontro com o cego Bartimeu, né? Filho de Timeu. O cego Bartimeu, que era cego de nascença, não tinha nem nome, né? O nome dele era Bartimeu, o filho de Timeu, né? Então ele não tinha nem nome. E ele tinha uma capa, né, que Roma autorizava que ele pedisse esmolas pelo fato de ser cego. E aí ele soube um dia que Jesus estava passando e ele vai em frente à multidão, né, chama Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim. E aí Jesus manda que venha até ele e fala para ele, o que você quer que eu te faça? E é muito significativo isso quando a gente fala do amor sem julgamento, porque pra gente que está de fora, a primeira vez que a gente ouve essa história, a gente pensa até que Jesus estava brincando, né? Pô, o homem é cego, que seria? Ele procura um profeta, procura alguém que vai fazer um milagre, né? O que você quer que eu te faça? Quer que eu aprenda a dançar, Senhor? Não, o homem é cego, ele vai querer ver, mas Jesus dá essa liberdade para ele, né? O profundo respeito pelo livre-arbítrio, pelas escolhas. Você quer ver? Você nunca trabalhou na sua vida, você não tem profissão, você sendo cego, você pelo menos pode pedir esmola. Agora você nunca trabalhou, você vai ter que agora ganhar o pão com o suor do seu rosto. Então ele dá um pulo, deixa a capa e se entrega para Jesus para poder iniciar uma nova vida a partir daquele momento, a partir daquele encontro. Um outro momento em que Jesus também soube compreender, né, e soube doar amor suficiente foi no encontro que ele teve com a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que sofria de um fluxo sanguíneo já há mais de 10 anos, né? Essa história está narrada no livro do evangelista Lucas também, e como Lucas era médico, né? Era médico militar, ele traz alguns detalhes muito interessantes dessa história, porque ele fala que ela já tinha gastado todos os recursos, ela tinha gastado tudo que ela tinha com o médico, né, para poder tentar se tratar daquele problema que ela tinha e sem ter sucesso. E numa sociedade em que um dos mandamentos dizia que a mulher, quando ela tivesse no fluxo de sangue, ela tinha que ficar isolada. E qualquer pessoa que tocasse aquela mulher quando ela tivesse no fluxo de sangue se tornaria impura, teria que passar por um ritual de purificação. Então a gente vai olhar com detalhes para a história dessa mulher e começa a pensar o quão dolorosa era a existência dela, o quão solitária, o quanto sofria, né? Porque ela deveria se sentir uma criatura imunda, ninguém podia nem tocar nela, que se tornaria impuro, quem tocasse nela se tornaria impuro. E é interessante porque ela, vendo que Jesus estava pregando, ela então se enche de coragem e enfrenta a multidão para poder chegar até Jesus e tocar na orla das vestes dele. E é interessante que, pelos costumes da época, ela não poderia fazer isso, porque como Jesus estava pregando e ele estava curando, a partir do momento em que ela toca nele, ela o tornaria impuro também,
Então ele possivelmente poderia frustrar todas aquelas pessoas que estavam esperando por cura, esperando para ser atendidos. Ele poderia, de repente, perder o poder dele de cura porque ela tinha tocado nele. Mas ela se enche de coragem, se enche de fé e vai até ele. E é uma fé tão grande, o acolhimento e o amor que Jesus emanava era tão grande, que ela teve tanta fé de que ela ia conseguir, que até Jesus se surpreende. Ele fala assim: alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. Os discípulos ainda falam, ele fala: quem me tocou, né? E os discípulos falam: mestre, você está rodeado de gente, tem um monte de gente ao seu redor, como é que nós vamos saber quem foi que te tocou? Eles: não, mas não foi qualquer pessoa que me tocou, porque eu senti sair poder de mim, eu senti sair virtude. E ela então estava assustada, ela estava com medo da reação da multidão, vira para ele e fala que ela estava doente e que no mesmo instante que ela tocou nele, o fluxo de sangue cessou. Então Jesus não só não se zanga com ela, como fala assim: minha filha, a sua fé te salvou, não fui eu que te salvei. Ele não só acolhe, ele não só cura, mas ele não coloca o peso, né, de exigir que a pessoa tenha a gratidão, de cobrar por aquilo que ele fez. Não, eu não fiz nada, a virtude saiu de mim e foi para te curar porque você teve fé. A história também relata o encontro de Jesus com Maria de Magdala. Era aquela mulher que era uma mulher considerada muito independente para o seu tempo, né? A ponto de que alguns autores afirmam injustamente que ela era prostituta, embora era uma mulher independente, uma mulher que tinha ido à frente do seu tempo, tinha resolvido não se casar. E esse termo, né, de prostituição muitas vezes era utilizado naquela época por mulheres que não queriam seguir o padrão mesmo. E aqui eu quero fazer uma ressalva: para mim não tem problema nenhum, nunca teve, se ela fosse de fato uma pessoa que, como dizia o Chico, comercializasse a energia sexual. Só que a Bíblia não fala isso, né? Não existe margem de interpretação para que ela fizesse isso, apenas de que ela fosse uma pessoa diferente e à frente do seu tempo. E era uma pessoa muito envolvida com as coisas do mundo, muito envolvida com festas, né? Desculpa. Muito envolvida com festas, mas era uma pessoa que se sentia extremamente sozinha, extremamente vazia. E um dia ela ouve falar também desse rabi, desse professor, desse mestre acolhedor que amava e acolhia as pessoas sem julgamento, e procura por ele. E Jesus então fala: exerce o teu amor verdadeiro para todos aqueles que precisarem da tua ajuda. Ama como uma mãe ama seus filhos. E no livro ditado por Humberto Campos, diz que ela fala para ele, né: está desafortunada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. E aí Jesus fala para ela: agora imagina o que é você poder ser mãe daqueles que não têm mãe nenhuma, daqueles que você pode acolher pelo caminho. Então ela sai daquele encontro e resolve então levar uma vida de ministério de assistência aos pobres, de cuidar dos leprosos no Vale dos Leprosos, onde as pessoas baniam, né, para onde se baniam as pessoas que estavam doentes. Então Maria de Magdala, ela sozinha, porque depois que Jesus desencarna, os discípulos dele se separaram de 2 a 2 e ninguém quis ficar na companhia dela, porque ela era mulher, porque ela tinha um passado que eles achavam que era de má fama, eles não queriam ser associados com o passado dela. Então, enquanto os discípulos saíram pelo mundo 2 a 2, ela permaneceu sozinha, só mesmo entre os leprosos que a aceitaram entre eles. Então ela, por muito amor e por muito acolhimento, fez sozinha o que vários homens precisavam de fazer juntos. Então é interessante que na minha cidade, em Montes Claros, tinha um padre espanhol, e a minha mãe nos levava para ir à missa aos domingos, e era no convento das Irmãs Carmelitas, né? Ficava lá no Monte Carmelo, em Montes Claros, e essas Irmãs Carmelitas, elas fabricavam as hóstias, né? Que eram consagradas e eram oferecidas na comunhão. E aí tinha, né, fazia, né, aquela placa de hóstia e tinha, né, a tesourinha que cortava a hóstia redondinha e ficava aquelas rebarbas, né? Como você, para poder tomar a hóstia, tem que fazer a primeira comunhão, e no tempo eu e outros colegas éramos pequenos, ninguém tinha feito a primeira comunhão ainda. Quando terminava a missa, aí o Padre Henrique pegava esses retalhos de hóstia, esses pedacinhos, fazia aquela fila da meninada e saía dando os pedacinhos daquele biscoito de trigo, para quem não tinha feito a primeira comunhão ainda, ter o gostinho do que era entrar na fila e receber a comunhão, né? E eu lembro que ele sempre ia e falava assim pra gente: olha aqui, ó, o pouco com Deus é muito.
pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. Sempre que alguém dá de si o melhor que tem, sempre que faz com amor pelo próximo, sempre que doa com amor, seja o que for, por menor que seja, esse pouco que ela faz se converte em muito, porque ela faz com a intenção. Eu lembrei aqui de uma matéria de 2017, em que numa área pobre do Rio de Janeiro, um motorista de ônibus estava levando um grupo de estudantes para poder fazer a prova do Enem, e aí o ônibus atrasou, teve um problema lá, o ônibus atrasou, os garotos iam perder a prova, aí o motorista desviou a rota lá, saiu da rota que era, deixou os garotos na porta da escola a tempo de fazer a prova. Então esse pouco que ele fez, arriscando o próprio emprego, arriscando ser mandado embora, mas poder ajudar aqueles garotos que estavam ali num dia importante para dar um grande passo da vida, aquele pouco que ele fez ali foi muito, né? É uma das grandes obras-primas do cinema mundial, chamado A Lista de Schindler, conta a história de Oskar Schindler, que durante a Segunda Guerra Mundial era um industrial na Alemanha, e ele resolveu, né, na Alemanha de guerra, começar, né, a fabricar objetos para vender para os nazistas. E aí ele começou a empregar mão de obra judia, mão de obra barata. Então, no princípio, ele estava fazendo isso para poder ganhar dinheiro mesmo. Mas à medida que o filme vai transcorrendo, e essa é uma história real, né, ele vai tomando contato com o sofrimento daquelas pessoas, com o sofrimento daquele povo. E como ele era muito rico, ele transitava entre os grandes militares, né, ele foi pegando cada vez autorização para contratar mais e mais e mais gente. E aí chegou um tempo em que os funcionários ele falavam: olha, a gente não tem mais o que dá para essas pessoas fazerem, você não pode continuar contratando assim. E ele dizia: mas a única forma de eu salvar a vida dessas pessoas é se elas estiverem aqui trabalhando comigo. E aí ele foi se endividando. Quando acabou a guerra, ele tinha salvo milhares de pessoas que ele levou para trabalhar com ele. E o mais interessante é que ele, no movimento, uma das cenas mais bonitas do filme, quando acaba a guerra, né, e ele vai e liberta as pessoas, quando ele está saindo, ele está saindo emocionado, porque ele fala assim: por que eu fiz tão pouco? Eu poderia ter feito muito mais. Ele falou assim: olha aqui esse automóvel, esse carro que está aqui. Se eu tivesse vendido esse carro, eu poderia ter salvo mais umas 100 pessoas. Se eu não tivesse com esse paletó, se eu não tivesse com esse terno, eu teria salvo mais tantas pessoas. Esse relógio aqui, ó, para que eu fui ficar com esse relógio? Para que eu fui ficar com isso aqui? Ele não me serve de nada. Se eu tivesse vendido esse relógio para alguém, eu poderia ter salvo mais 20 pessoas. Então alguém que fez muito por muita gente, mas ainda assim compreendeu naquele movimento de que ele poderia ter feito muito mais a partir do momento em que ele escolheu acolher sem julgar, amar o outro cuidando, e ele sem julgar aquelas pessoas que eram tidas como muito inferiores para poder sofrer tudo que elas estavam sofrendo, sem julgar, né? Ele conseguiu acolhê-las de uma maneira profunda, passou a amá-las de uma maneira profunda. E a gente, na mesma proporção, é que se pergunta se esses pequenos gestos de amor, esses pequenos gestos de boa vontade e de doação, eles funcionam como sementes do bem que a gente joga pela vida afora. Muitas vezes as pequenas contrariedades, né, as nossas atitudes muitas vezes enraizadas, atitudes que às vezes a gente nem chega a questionar direito, também tem o potencial de mudar o nosso padrão de vibração e fazer com que a gente vibre menos amor e passe, às vezes involuntariamente, a julgar as pessoas, muitas vezes sem nem mesmo perceber, né? Quantas e quantas pessoas nos nossos tempos ainda julgam e avaliam as pessoas pelo lugar que essas pessoas moram, pela cor da pele delas, pelo estado de origem delas, pela opção afetiva que aquelas pessoas fazem, quando nós vimos anteriormente que mesmo Jesus, que era mestre, modelo e guia, tinha um profundo respeito pelas construções afetivas e pelas escolhas de cada um de nós. Então quem é que nos dá o direito de julgar, né? Quando nós vemos hoje uma perseguição implacável a movimentos sociais, como por exemplo o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que hoje é o maior produtor de alimentos orgânicos da América Latina, e muitas vezes são vistos como arruaceiros, né? São pessoas que trabalham duro a terra, com produção orgânica, que exige um trabalho manual muito grande, que durante essa pandemia aí doaram centenas de toneladas de alimentos que eles mesmos produziram para pessoas em situação de dificuldade. Então se criminaliza
por pré-julgamento um povo e um movimento, apenas porque alguém que sempre teve muito critica, sem buscar saber daquela história, porque essas pessoas não têm terra, porque essas pessoas querem um lugar para cultivar, um lugar para viver com as suas famílias. E aí muitas pessoas que fazem isso vão lá, abrem o Antigo Testamento e ficam emocionadas lendo a história do povo judeu, que durante milhares e milhares de anos também só foram escravizados e sofreram em busca da terra prometida, em busca da terra deles também. O avanço que se faz hoje sobre os povos tradicionais, sobre os remanescentes quilombolas, sobre os indígenas, muitas vezes querendo que essas pessoas tenham a mesma visão de mundo, a mesma visão de uso da terra que nós temos, e muitas vezes não se respeitam. Mesmo o cristianismo fez isso, não respeitou a sua cultura, não respeitou as suas tradições, foi lá e impôs na força a Bíblia, o Evangelho, como se isso fosse possível. Massacraram povos, estupraram mulheres e mataram crianças em nome de Deus. Então, como que a gente vai olhando para esses movimentos? Como que a gente começa a fazer o movimento de ir avaliando a nossa atitude, né? Hoje uma modalidade de agronegócio predatório, por exemplo, que avançou sobre a Amazônia, que queimou milhares de hectares do Pantanal, em nome de uma ganância, em nome de se derrubar ecossistemas inteiros para que se possa plantar monocultura e assim exportar e ganhar muito dinheiro com aquilo. Então, em que ponto que isso aí nos afeta, né? Nos afeta lá atrás, quando nós falamos dos ensinamentos do Cristo. Assim estamos amando a Deus sobre todas as coisas. É dessa forma que nós estamos cuidando do outro, cuidando da nossa relação com o outro, cuidando da nossa relação com o planeta, cuidando da nossa relação com as outras criaturas. Às vezes em que muitas vezes outras pessoas, ou até nós mesmos, criticamos pessoas que são de religiões diferentes da nossa, principalmente as religiões de matriz africana, que são tão perseguidas, né? Muitas vezes as pessoas são até agredidas só por manifestarem a sua fé. A gente vê hoje em dia pessoas que são muito bem de vidas na imprensa, em todos os lugares, criticando, por exemplo, o auxílio emergencial, criticando o Bolsa Família, criticando pessoas que têm muito menos do que elas, quando existe um movimento na sociedade de promover algum tipo de justiça social que leve um pouco de dignidade para essas pessoas. Quantos e quantos de nós, espíritas inclusive, eu já vi criticando, chamando, dizendo que era assistencialismo. Aí quando chega no final do ano, nessa época de Natal, a pessoa vai lá, compra uma cesta básica, leva, tira uma foto, posta no Instagram. A caridade dela é essa. É a caridade que humilha, que quer ver o outro subjugado, que quer ver o outro dependente. Porque se você vai lá, que você tem uma ação efetiva para dar liberdade para aquela pessoa, para que ela possa fazer as suas escolhas e viver a sua vida e viver com dignidade, muitas vezes essas pessoas são contra. Então, de que forma que a gente está exercendo a nossa antipatia, a nossa empatia pelo outro, né? Até que ponto que é injustiça social para nós cristãos, até que ponto que isso nos incomoda? E tudo isso são formas de julgamento, são formas de julgar sem acolher pessoas que pensam diferente de mim, pessoas que estão numa situação diferente da minha. Então, onde está nesse momento a nossa coerência cristã? E muitas vezes essa nossa incoerência, ela não se manifesta só com o próximo, ela muitas vezes se manifesta conosco. Quantas vezes a gente comete um erro e não se perdoa? Quantas vezes a gente fica remoendo coisas que fez no passado e que machucaram muito e que deveriam servir de aprendizado, mas que nos prendem, não deixa que a gente vá para frente, porque a gente não aprende, porque a gente não se perdoa, né? O quanto temos sido julgadores e não acolhedores conosco mesmo, com as nossas dificuldades. E aí eu gosto de lembrar um personagem fundamental do Evangelho, que é Paulo. Nesse momento em que é necessário também nos acolher com misericórdia e sem julgamento, eu gosto de lembrar do que foi a história de Paulo, né? Paulo, no nosso linguajar de hoje, ele era um playboy, assassino, intolerante, que perseguiu os cristãos de maneira implacável, de maneira covarde, de maneira intolerante, porque essas pessoas tinham uma fé diferente da dele. E ele era um cara culto, era um cara estudado, era um cara forte, era um homem rico, extremamente poderoso do seu tempo, né? E ele usou esse poder dele de maneira implacável, para esmagar mesmo os judeus. Até que um dia, na estrada de Damasco, ele teve um encontro com Jesus
E aí a presença luminosa de Jesus mexeu com ele de tal forma, e ele se sentiu de tal forma envolvido por aquela energia, e aí ele pergunta: quem sois vós, Senhor? E aí Jesus responde: eu sou Jesus. E ele imediatamente se lembra da perseguição, né? E aí ele fica cego, precisa entrar na cidade para poder ser socorrido por Ananias, cara, quem ele tinha ido prender, quem ele tinha ido atrás também para maltratar. E aí é interessante porque o amor próprio de Paulo era tão grande que no momento em que ele percebe, né, você imagina o que era o choque. Falou: poxa, então tudo aquilo que eu fiz eu estava mesmo errado. Eu matei pessoas, eu mandei as pessoas para a prisão, eu mandei confiscar os bens dela, eu mandei prender as famílias. Então quer dizer que eu estava errado. Esse tempo todo eu estava errado, eles estavam certos. Então ele não se deixa martirizar por esse movimento. Ele imediatamente tem um movimento de se virar, voltar para Jesus e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Tá bom, eu errei até aqui, eu fiz muita coisa errada. E tem aquela história: a primeira coisa que a gente tem que fazer quando quer sair do buraco é parar de cavar, né? Então, olha, tudo bem, eu errei até aqui, eu fiz muita coisa errada, eu quero saber o que eu posso fazer daqui para frente. Esse é o movimento. É para isso que servem os tropeços que a gente tem na vida, é para isso que servem as dificuldades, para a gente olhar aonde que a gente estava errando e falar: eu vou partir daqui para frente, eu vou partir de agora, eu vou começar uma nova vida agora. E quem foi que promoveu essa transformação? Quem foi que fez esse movimento? Foi o acolhimento, sem julgamento, de Jesus para ele naquele momento. Porque o amor faz isso, né? O amor, ele tem esse poder. O amor, ele tem o poder de fazer com que o outro se sinta acolhido, com que o outro se sinta abraçado. Oferecer e aceitar o amor de Deus e o amor do outro é uma maneira de se conectar com as pessoas, é uma maneira de acolher sem julgamento, porque o amor, ele aproxima, o amor, ele faz com que as pessoas se tornem próximas, né? Tem aquela música que é tão bonita que o refrão fala assim: se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim dentro do meu coração. Então o amor e o acolhimento, eles fazem isso, faz com que a gente encontre jardins e lugares de fantasia, e lugares de descanso, e lugares de repouso dentro da gente, que a gente muitas vezes nem sabia que existia. E muitas vezes, buscando esse acolhimento no amor do Cristo, no amor de Deus, ou no amor do próximo, oferecendo esse acolhimento para o amor do próximo, a gente também cria condições e cria um ambiente para que o outro possa caminhar por entre as suas próprias sombras e descobrir os seus jardins. Existe uma passagem muito significativa no livro O Homem que Calculava, de Malbataan, e lá no desafio de sábios, né, é feito uma proposta, é um livro que se passa sobre a temática dos muçulmanos, e aí um grupo de sábios, né, o livro sagrado dos muçulmanos, que é o Alcorão, cita de maneira respeitosa Jesus diversas vezes, né, como um grande profeta, como um homem digno. E aí um dos sábios faz uma pergunta que ele pergunta qual que foi a célebre multiplicação da história que só precisou de um fator, né? Tanto vezes tanto. Foi uma multiplicação e só teve um fator. E aí os sábios, depois de muito pensarem na história, eles falam: a multiplicação da história que só foi utilizado um fator foi a multiplicação dos pães e dos peixes feita por Jesus, filho de Maria. O único fator que foi necessário foi a misericórdia. Foi o amor, foi a empatia pelo próximo. Essa misericórdia e esse amor, né, essa semente inicial em que havia uma multidão para ser alimentada. E Jesus fala: o que é que vocês têm aí para a gente começar? A partir de onde, né, que nós vamos sair? E aí eles falam: 5 pães e 2 peixes. Então traz. E ele começa a repartir, e aí aquilo ali foi suficiente para alimentar milhares de pessoas, e ainda sobraram diversos cestos de pães e diversos cestos de peixe. Que o amor, o acolhimento faz isso, ele multiplica, ele cuida, ele aproxima e ele multiplica. Então, nesse final de ano, para encerrar, eu quero deixar no fundo do coração essa mensagem para cada um de nós. Foi um ano extremamente difícil. Foi um ano em que muitos de nós tivemos que nos conectar e de nos encontrar com sombras
em que a gente não estava preparado para poder lidar. Nós temos assistido muitos conflitos de família que agora têm sido obrigadas, né, por meses de pandemia a estarem convivendo, né, e na convivência você descobre mais quem é o outro, né? No dia a dia você descobre coisas que muitas vezes na correria dos tempos normais a gente não tinha observado, ou às vezes observava, mas você tinha um tempo de respirar aquela pessoa durante o dia, aquilo ali não te afetava tanto. Quando as pessoas passaram a ficar mais juntas, mais confinadas, algumas se aproximaram mais, muitas outras se afastaram, muitas outras inclusive tiveram que se separar. Muitas pessoas que estavam, né, que estão sozinhas, que configuram famílias e que são sozinhas, muitas pessoas tiveram que aprender a lidar de uma maneira mais dolorosa ainda com essa solidão, né? O outro poeta, ele fala, Oswaldo Montenegro diz que resta a quem está sem seu amor amar sua solidão. Então muitos de nós tivemos que conviver com solidão, com desemprego, com a falta de renda, com a distância dos parentes, muitos com enfermidade, muitos com a morte, muitos com a perda de pessoas queridas, de entes queridos, muitos com a falta de perspectiva. Então a mensagem que eu deixo é que a partir desse ano, a partir de 2021 e a partir de hoje, que a gente possa nos olhar com mais acolhimento, com mais amor e sem julgamento, e olhar também para o outro com mais acolhimento, com mais amor e sem julgamento. E fazendo isso, estaremos exercendo o nosso papel de ser cristão verdadeiro dentro das máximas de Cristo e vibrando numa energia melhor que permite com que o auxílio venha do alto e se aproxime de nós e faça aquilo que é necessário, faça o que a vida tem que fazer, faça o que a nossa jornada tem que fazer, mas com a gente devidamente fortalecido, devidamente amparado, se sentindo cuidado e se sentindo amado. E aí eu deixo a célebre exortação, o célebre convite do Cristo que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versos de 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Graças a Deus, que assim seja. Um grande abraço, minhas irmãs e minhas irmãs. Participe do curso de espiritualidade, compreendendo a realidade espiritual. Valor promocional R$ 25. Acesse o curso agora. Curso de espiritualidade, compreendendo a realidade espiritual. Olá, amigos, eu lhes convido para uma jornada de autoconhecimento. Nos próximos dias estaremos juntos, estudando esta realidade espiritual e sabendo como ela atua em nossas vidas. Nós somos donos de nossa vontade, mas sofremos a influência dos espíritos. Nessa jornada eu pretendo esclarecer como é que os espíritos desequilibrados atuam em nossa vida e as formas de nos defender, nos aliando, logicamente, com os espíritos da luz. Durante a nossa caminhada não estaremos sozinhos. Em alguns momentos serão apresentados vídeos de desenho animado. Porém, não se engane, os desenhos não são para criança, mas sim para adultos. É um recurso didático que utilizaremos para melhor esclarecer sobre os assuntos apresentados. Meu nome é Paulo H.C. Gonçalves e serei o seu instrutor nessa jornada. Muito obrigado pela atenção. Participe do curso de espiritualidade, compreendendo a realidade espiritual. Valor promocional R$ 25. Acesse o curso agora. Olá, amigos, nós também fazemos parte dessa jornada. Em cada videoaula você vai receber parte do livro O Imortal, de Paulo H.C. Gonçalves. Ele está no formato PDF para facilitar o teu acesso. A Terra que conhecemos é uma ilusão. É preciso despertar para não se tornar joguete de forças que não compreendemos. A nossa mente é poderosa, cria a doença ou encontra a paz.
Parte de nossas aulas está em áudio, que foi convertido em vídeo para facilitar a compreensão dos alunos e prender mais a atenção. Esses áudios foram gravados em aulas presenciais do instrutor Paulo H.C. Gonçalves. Não perca essa oportunidade que bate à tua porta. Inscreva-se agora mesmo e participe desta aventura. Participe do curso de Espiritualidade, compreendendo a realidade espiritual. Valor promocional R$ 25. Acesse o curso agora.